A gente fala agora sobre os gastos das Forças Armadas com a segurança pública dos estados. Eles aumentaram 28 vezes nos últimos 3 anos. É o que mostra um levantamento obtido com exclusividade pela Globo News. As informações são do Ministério da Defesa. O Rio de Janeiro é o estado que mais consumiu recursos do governo federal. O repórter Pedro Neville tem mais detalhes ao vivo para a gente. Ô Pedro, dê uma olhada ali nesse relatório, vi que de cada R$10 gastos com o envio de tropas, R$3 foram aplicados só no estado do Rio, né? Bom dia. É isso aí, Raquel. Bom dia para você, a todo mundo que acompanha o nosso jornal. 75 milhões de reais. Esse foi o custo da presença das Forças Armadas aqui no Rio de Janeiro durante o ano passado. Foi o estado que mais demandou esse serviço e a gente tem aí um balanço sobre todos os estados, quer dizer, sobre o total gasto nos últimos anos com o envio de Forças Armadas para garantir ordem pública, para melhorar a segurança pública. Vamos ver então como evoluiu isso. Olha, em 2015, a gente tem os dados aí para mostrar, 6 milhões de reais. Esse foi o custo do envio de tropas armadas das Forças Armadas para a segurança pública. Em 2016 subiu para quase 70 milhões, 69 milhões e 57 mil reais. Em 2017, olha como subiu, para 177 milhões 290 mil reais em 6 convocações das Forças Armadas. No total, nesses 3 anos, 252 milhões 593 mil foi o custo desses envios de Forças Armadas. A gente tem agora um outro gráfico para mostrar, vamos mudar então essa tabela, para a gente ver que o Rio de Janeiro, como eu citei, foi o que mais demandou essa presença das Forças Armadas. O custo foi de 75 milhões de reais, quer dizer, 30% do total investido pelo Ministério da Defesa. As operações em presídios por todo o Brasil custaram 50 milhões de reais. As eleições municipais de 2016, 42 milhões de reais. No Espírito Santo, o custo foi de 38 milhões naquela época, no início do ano passado, quando ocorreram protestos de familiares de policiais militares nas portas de batalhões. Em seguida, Natal, Rio Grande do Norte, o custo foi de 21 milhões de reais em 2 pedidos no ano passado, anteriores a esse atual. Atualmente a gente sabe que lá no Rio Grande do Norte as polícias estão em greve, 8 mil policiais desde o final de dezembro. As Forças Armadas chegaram lá nos últimos dias, então, e está justamente fazendo esse trabalho de reforço na segurança no Rio Grande do Norte, valor não computado nesses dados aí que a gente mostrou. Aqui no Rio de Janeiro, falando um pouquinho mais especificamente aqui sobre o Rio. Em fevereiro do ano passado, a gente se lembra que justamente naquele período também de intervenções ali das Forças Armadas, durante aquela época de patrulhamento, de falta de patrulhamento ali por conta dos familiares fazendo protestos nas portas de batalhões, primeiro em fevereiro as Forças Armadas vieram para o Rio e depois, a partir de junho, em várias operações conjuntas entre Polícia Militar, Polícia Civil e também as Forças Armadas, a gente teve esse reforço aqui na segurança do Estado, o que, segundo o entrevistado que a gente vai ouvir agora, ele é especialista em segurança pública, Coronel Robson Rodrigues, começou a se banalizar um pouco esse pedido de ajuda das Forças Armadas. Vamos ouvir a entrevista. O que é para se estranhar é chamar a defesa, ou seja, o acionamento do Ministério da Defesa e não do Ministério da Segurança Pública. Em qualquer país, qualquer democracia moderna, você tem uma instância acima do nível local, né? Ou seja, a federação lá entra, a União lá entra numa emergência, é o caso do Rio Grande do Norte, mas não entra com uma instância de defesa logo. Então, até acionar a última rácio da força, né, do aparato de força do Estado, nação, você precisava ter esgotadas todas as instâncias, principalmente a instância federal. E o que a gente está vendo é uma banalização dessa medida.